vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil, seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança nesse mundo tão hostil. Para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Olá, meus caros irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É tempo de evangelizarmos o nosso Brasil, tempo de anunciarmos a palavra de salvação e em grande parte nós fazemos isso através da nossa junta de missões. Não deixe de participar da nossa campanha neste ano. Diz o texto de Salmos no capítulo 104, verso 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. O salmista chama a nossa atenção para pensarmos onde está o nosso olhar. Feche os teus olhos, vamos orar nessa manhã. Bondoso Deus, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos, ó Pai, pedir nesta manhã que o Senhor nos dê olhos atentos à tua sabedoria. Que o Senhor nos permita enxergar com inteligência
as tuas riquezas que estão espalhadas neste mundo, Deus. O inimigo quer sempre pôr diante dos nossos olhos as tragédias, as tristezas, os problemas, e nós sabemos que são reais, que precisam ser tratados, que precisam ser cuidados, mas sabemos também, ó Deus, que se tivermos olhos atentos às tuas riquezas, à tua sabedoria, à tua bondade que estão espalhadas nessa terra, Pai, nós saberemos, entenderemos como tratar bem com as dificuldades, com os problemas, distantes de uma resposta simplesmente de lamento, de pranto, mas com disposição, com alegria e com esperança, Pai. Dá-nos olhos atentos, ó Deus, às tuas riquezas. E que nesta manhã, Pai, o Senhor nos permita, através do estudo da tua palavra, ó Deus, abrirmos os nossos olhos, estarmos atentos à tua riqueza, à sabedoria tua que está nesta terra, Pai. A nossa oração, ela é em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos aí estudando o nosso texto de Eclesiastes, o sentido da vida. E nesta manhã nós vamos lá para o capítulo 10, estudar esse tema interessante. Pequenas tolices, grandes perdas. Uma pequena tolice pode pôr tudo a perder. Salomão, antes de concluir a sua mensagem, antes de concluir o seu livro, ele entendeu ser importante lembrar sua congregação mais uma vez sobre a importância da sabedoria e o perigo da estultícia. A palavra estulto ou estultícia no capítulo 10, ela aparece 9 vezes. A palavra estulto, ela é sinônimo de tolo. A palavra estultícia, ela é sinônimo de tolice. No verso 1, ele apresenta um princípio básico. Começa a apresentar um princípio básico com respeito à tolice. Ele diz assim, que a tolice cria problema para quem a comete, para os que estão ao seu redor. Quero começar a ler com você os primeiros 3 versos. Qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Considerando o primeiro versículo, Salomão, em outra ocasião, já comparou o bom perfume ao bom novo. E aqui ele usa novamente o unguento ou o perfume como ilustração. O que as moscas mortas são para o perfume, a tolice é para a pessoa sábia. Ou seja, a conclusão é lógica. Pessoas sábias ficam longe das tolices, das tentações, das facilidades, das oportunidades escusas. A pessoa sábia, ela procura controlar a sua indignação, a sua ira. Por que algumas pessoas são sábias e outras pessoas são tolas? Salomão diz que isso é uma inclinação, uma questão de inclinação do coração. No versículo 2, o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto
para o da esquerda. Salomão certamente não está se referindo ao órgão físico do nosso corpo. Afinal, todo mundo tem o coração praticamente do lado esquerdo do peito, exceto algumas poucas exceções. Algumas pessoas nascem diferente, isso é uma anomalia, ou seja, não está dentro daquilo que se entende como normalidade. Algumas poucas pessoas nascem com o coração do lado direito. Vivem bem, não tem problemas maiores, mas a maioria das pessoas tem o seu coração do lado esquerdo. Então Salomão não está se referindo ao lado do coração em relação ao nosso corpo. Além disso, um órgão físico não pode fazer nada com a sabedoria ou com a tolice. Salomão está se referindo ao nosso interior, ao ser que toma as decisões da vida, ao mestre, aquele que governa as questões da vida. Ele está se referindo àquele lugar do interior da nossa alma, de onde procedem fontes da vida. Ele diz assim, lá em Provérbios 4, 23, ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lá no mundo antigo, a mão direita, talvez você esteja pensando que é a minha mão esquerda, mas essa aqui é a minha mão direita. A câmera está como espelho aqui. Lá no mundo antigo, a mão direita era símbolo de poder, símbolo de honra, enquanto a mão esquerda representava, ou representa até hoje, fraqueza e rejeição. Então, até hoje, as crianças lá no Oriente Médio são treinadas para fazerem algumas coisas mais honradas com a mão direita e outras menos honrosas com a mão esquerda. Por exemplo, come-se com a mão direita e faz a sua higiene com a mão esquerda, limpa-se com a mão esquerda. Muitas pessoas consideravam o lado esquerdo como o lado azarado, ninguém queria ficar do lado esquerdo. Uma vez que o tolo não tem sabedoria em seu coração, ele então gravita para o lado errado, para o lado esquerdo, segundo a ilustração que nós temos aqui. E aí ele certamente encontra problemas. Apesar das tentativas de correção, o tolo não se dispõe a ouvir. Então expõe-se para todo mundo, ele fica exposto, ele faz a sua tolice e todo mundo vê. Quando o tolo vai pelo caminho, tendendo para as coisas erradas, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Então Salomão ele expõe, primeiramente nesses 3 versículos, ele expõe esse princípio, o princípio da tolice. Olha, a tolice, a estupidez, ela traz prejuízos para quem comete e para aqueles que estão ao seu redor. Então, uma vez exposto o princípio, Salomão então vai demonstrar esse princípio a partir de 4 tipos de pessoas que podem ser tolas. Ele vai trabalhar com a figura de um governador, de um administrador, de um executivo tolo, dos versos de 4 a 7. Ele vai trabalhar com a figura de um trabalhador tolo, dos versos de 8 a 11. Ele vai pensar no orador tolo, aquele que fala, dos versos 12 a 15. E por fim ele vai falar do político ou do burocrata tolo, do verso 16 ao verso 20. Nesta manhã, nós vamos ler os versos de 4 a 7 e vamos pensar aí no governador tolo, governador que não é sábio. Então diz assim Salomão:
Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Muito bem. Grandes tolices ou pequenas tolices, grandes perdas. Grandes tolices, maiores perdas ainda. Mas vamos lá. Se tem alguém que precisa de sabedoria, é o governador de um país. Quando Deus ofereceu a Salomão o que ele quisesse para governar, Salomão pediu sabedoria, entendimento, conhecimento, percepção afinada, uma compreensão de como o ser humano age, de como o ser humano sente, um domínio do ambiente político, como que ele funciona, como que ele pode ser transformado, como que ele pode ser melhorado, aperfeiçoado. Um político, um governador, um presidente, um prefeito, um administrador de uma grande companhia, o pastor da igreja que tem a incumbência de administrar, precisa de sabedoria. Lyndon Johnson, um dos presidentes dos Estados Unidos, disse o seguinte: a tarefa mais difícil de um presidente não é fazer o que é certo, mas saber o que é certo a fazer enquanto governa. Isso requer sabedoria. Se um governador é orgulhoso, ele pode dizer e cometer tolices que o farão perder o respeito de seu povo. Nós vemos isso no versículo 4. A ilustração aqui em Eclesiastes 10, de 4 a 7, é de um governador que facilmente se irrita, se ira e dá vazão à sua ira diante das demandas que lhe cercam. Um homem que não tem controle, um homem iracundo. E se um homem não tem controle de si mesmo, como ele vai ter controle sobre o seu povo? E o próprio Salomão, em alguns versículos lá em Provérbios, ele nos dá lições sobre essa questão, sobre a necessidade de nós dominarmos a nossa indignação, a nossa ira. E principalmente alguém que tem a incumbência de governar, de presidir, de pastorear, de administrar. Diz assim em 16:32: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. De qualquer forma, não é necessário que o súdito haja como tolo diante da tolice do governador. Esta seria a pior coisa que poderia acontecer. Veja o que Salomão fala no seu texto, no versículo 4. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar. Não levante-se para peitá-lo, para encará-lo, para argumentar.
porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Não te apresses. Lá no capítulo 3, no capítulo 8, versículo 3, como nós vimos semanas anteriores, diz assim, aquele oficial que teve uma incumbência difícil do rei, que deveria pecar, que deveria matar alguém, para ele Salomão diz assim, não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Ele tem poder e você não. Então é muito melhor que se mantenha calmo, sob controle, esteja certo de onde está e procure a paz. Voltando então aos provérbios, a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. O furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Existe uma ira no rei e os seus conselheiros, os homens sábios, estão ali exatamente para controlá-lo. Existe uma ira necessária que eventualmente precisa ser exposta como um instrumento de administração. Mas Paulo diz assim para nós, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes é importante alguém saber que você está irado, que você está indignado, que você não gostou de algo, mas a reação a isso precisa ser controlada. Jesus, em uma determinada ocasião, ele irou-se muito e precisou expor a sua indignação. Mas ele não pecou. Ele não pecou. Tendo feito um azorrague, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Veja que Jesus não tocou em ninguém. Jesus não foi violento com as pessoas. Ele demonstrou a sua indignação, ficou muito bravo, teve algumas atitudes fortes, mas não se permitiu ser tomado por sua ira. Nós temos um outro exemplo parecido, mas lá no Antigo Testamento, de Neemias. Eu entendo pessoalmente que Neemias pecou quando irou-se ao voltar para Jerusalém e ver que o ambiente administrativo, o ambiente religioso estava todo bagunçado, estava muito diferente do que ele havia deixado. Isso me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Eliasabe, o sumo sacerdote que ele tinha deixado lá, deu espaço a Tobias, a quem Neemias tinha por inimigo, e ele ficou muito indignado. E também ficou muito indignado porque alguns homens estavam se casando com mulheres estrangeiras. E ele diz assim, contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus. Eu tenho para mim que aqui Neemias se deixou-se ser tomado por sua ira, por sua indignação e cometeu excessos. Quem espanca alguém se arrisca a matar, se arrisca a um dano maior. Pequenas tolices, grandes perdas. Então, nós temos esses exemplos
de Jesus, que irou-se, mas não pecou, Neemias, que irou-se e se excedeu na sua ira. É muito fácil dar vazão à indignação, é muito fácil dar vazão ao ciúme, é muito fácil dar vazão à malícia, e esconder-se atrás de um santo zelo por Deus. Na Idade Média, nós tivemos um movimento chamado Cruzadas. E isso, em vários momentos, configurou-se em guerras sangrentas. Poucos dos cruzados, principalmente dos nobres, eram motivados exatamente por amor a Deus ou obediência à palavra de Deus. Porque a chamada para os cruzados, pelo Papa Urbano II, era: vão, franceses, europeus, vão até a Terra Santa e resgatem a Terra Santa para os cristãos, para o povo de Deus, aquela terra que mana leite e mel, porque estava tomada pelos árabes, pelos muçulmanos. E eles iam escondidos atrás de um zelo, escondidos atrás de um pseudo-amor pela palavra de Deus, por obediência, mas nas suas atitudes violentas, aquilo configurava-se em ganância. O zelo deles, em muitos casos, era só uma máscara que escondia a ira, cobiça, ciúme, ganância. Mas, por outro lado, se existe um governador que não dá, que não tem controle da sua ira, existe também, e esconde a sua falta de controle num zelo por Deus, existe também aquele que é muito flexível, aquele que abre mão de tudo, também ele é um tolo. Nos versos 5 e 7, nós podemos dar uma olhada assim. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador. O tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Se ele tem alguma falha de caráter e de coragem, ele vai colocar tolos em lugares altos e em postos importantes e pessoas capacitadas nos cargos menores. Os servos irão cavalgar e os príncipes irão caminhar a pé. Diz assim Salomão: ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Sob 3 coisas estremece a terra, sim, sob 4 não pode subsistir: sob o servo quando se torna rei, sob o insensato quando anda farto de pão. Se um governo tem ao seu lado pessoas incompetentes para o aconselharem, certamente ele vai governar desprovido de sabedoria. E tem uma história emblemática no Antigo Testamento sobre essa realidade. A história de Reoboão, do filho de Salomão. O filho de Salomão era um homem orgulhoso, era um homem inflexível. Ele provocou a divisão do reino de Israel. Então, o filho do rei mais sábio foi um dos mais estultos. Essa história está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, do verso 1 ao verso 24. Ele ouviu o conselho dos seus jovens amigos de corte. Uma rapaziada mimada, que não tinha qualquer entendimento da vida fora das benesses da corte, e deixou de ouvir os conselhos dos homens sábios, que acompanharam seu pai durante seu reinado, que conheciam ali os meandros do universo político,
que sabiam a hora de atender o povo e promover a paz. Reoboão colocou os jovens estultos, nécios, jovens novatos para andarem a cavalo e deixou os homens sábios que poderiam orientá-lo bem na sua cavalgada andarem a pé. Então, o povo estava pedindo um alívio nas taxas, nos impostos que estavam muito pesados no final do reinado de Salomão. E Reoboão, agora no poder, depois da morte de Salomão, ouve o povo e vai consultar os seus conselheiros. E ali ele se reúne com um grupo de jovens que diz para ele assim: não, se o teu pai bateu com um chicote, bate com um escorpião nesse povo. E aí ele se encontrou com os homens mais velhos, com os homens experientes, aqueles que já poderiam andar a cavalo com ele, que disseram a ele: Reoboão, se você não aliviar o jugo desse povo, esse povo vai virar as costas para você, você vai ficar desprovido de apoio, você vai ficar desprovido de legitimidade para governar. Dá uma aliviada agora, dá um presente para o seu povo para você conquistar essa confiança. Você está começando agora, você é jovem, tem muito tempo aí para governar. E aquele conselho sábio, e Reoboão chegou diante do povo depois de ouvir os seus amigos, depois de ouvir os sábios, e disse para o povo: se meu pai bateu em vocês com chicote, eu vou bater com escorpião. As taxas estão tanto por cento mais altas daqui para frente. Então, o que isso provocou uma rebelião, né? Jeroboão assumiu o comando das 10 tribos do norte, promoveu uma rebelião e o reino de Israel foi dividido. Judá ficou com Reoboão no sul, apenas a região ali de Judá, as tribos de Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos seguiram Jeroboão para as outras 10 tribos do norte, foram ser governadas por Jeroboão, e ali então o povo se dividiu em 2 países por causa da estultícia de um jovem rei que não quis ouvir o conselho dos homens sábios. Por outro lado, mais de um rei na história de Judá foi flexível demais ou inflexível demais e passaram pela história sem deixar marca alguma. Foram só figuras de fantoche. Os melhores governadores são homens e mulheres que são decididos, mas que são ternos de coração. São homens e mulheres corajosos, que sabem decidir, que buscam sabedoria, mas têm coração terno. São homens e mulheres piedosos e que colocam sempre os melhores para andarem a cavalo e não se desculpam por isso. Salomão nos diz assim, finalizando o nosso estudo dessa manhã: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Nesse texto, Salomão dá sentido à estultícia ou à tolice como inexperiência, como imaturidade, como inocência. Daí vem a correção dos pais de encaminharem as suas crianças para o caminho da sabedoria, para o lado direito. Mas Salomão também diz que, ainda que pises o insensato com a mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Tem gente que resiste muito à correção de Deus. Tem gente que resiste muito a olhar para o mundo e ver a sabedoria de Deus e encontrar-se com as riquezas de Deus e mantém-se na sua estultícia. Por isso o livro de Eclesiastes, por isso essa busca de Salomão
pelo sentido da vida. O sentido da vida está em temer ao Senhor, o sentido da vida está em buscar a sabedoria, em compreender as riquezas de Deus e portar-se e decidir através delas. Então, Salomão nos diz assim: o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. Nosso conselho nessa manhã é para que você tenha olhos atentos à sabedoria de Deus. Jovens, deem ouvidos aos conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria. Na falta deles prevalece a estultícia. Um domingo muito abençoado a você, com olhos atentos à sabedoria e às riquezas de Deus que estão espalhadas nesse mundo. Um grande abraço, nos vemos logo mais à noite. Nina! Ô, Nina! Oi. Nina, eu preciso muito te contar uma coisa. Eu tava pensando aqui... Margarida, eu não posso falar agora. Eu tô muito ocupada ouvindo umas músicas. Depois a gente se fala, tá? Nina, conversa comigo. Eu tô conversando com você, Margarida. Mas não assim. Você já tá fazendo tudo sozinha. E você continua insistindo. Mas é porque nós somos uma família, Nina. Olha, Margarida, eu tô muito ocupada, tá bom? Eu preciso ir. Tchau. Oi, Tibério. Oi, Margarida! É você? Sou eu sim. Como você tá? Ah, por aqui tá tudo bem. Eu tô aqui na casa do meu irmão. E você, por que você tá me ligando? Ai, Tibério, aconteceu uma coisa horrível. A Nina foi embora, eu fui atrás dela e agora ela só me trata mal. Eu não sei mais o que fazer. Ai, Margarida, eu sinto muito. E sinto muito também por não estar aí. Mas você tá com a Bíblia, certo? Peraí. Certo. Então, abre ela no Evangelho de Mateus. Aqui. Isso. Agora, vai até o capítulo 18. Isso, capítulo 18, dos versículos... Aliás, nos versículos 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Aqui. Se o seu irmão prejudicar você ou chatear você, converse com ele. Conserte as coisas entre vocês. Se ele ouvir, você ganhará um amigo. Se ele não ouvir, busque uma ou duas pessoas e tente de novo. Mas, Tibério, eu não entendi. Como assim, irmão? Margarida, quando o mestre fala irmão, ele quer dizer as pessoas que se amam e se cuidam, como você, a Nina, o Quinzinho e até eu. Ah, entendi. Mas, Tibério, a Nina não me prejudicou. Mas você tá chateada com ela, não tá? Então, o mestre diz que é pra você conversar com ela. Eu tentei, mas ela não me ouve. Se você quiser, eu posso conversar com vocês duas. O que é que você acha? Sim, tá ótimo. Muito obrigada, Tibério. Até mais. Tá bom, tchau. Manda um abraço pra Nina. Que esquisito. Nina, você está me magoando muito.
Eu já falei com o Tibério e você não pode continuar fazendo isso. E daí que tudo que o mestre ensinou só faz sentido se a gente estiver junto. Margarida, como você é insistente! Não adianta falar com você, né? Já era! Acabou tudo! O jeito que você imaginava a vida não existe mais! Já era, Margarida! Não é como antes! Nina, eu só queria a gente de volta. Não vai dar, Margarida. Não vai dar. Ai, eu acho que eu exagerei com a Margarida. Ai, vou tentar falar com ela de novo. Ai, atende, Margarida, atende. Ai, ela não tá atendendo, o que eu vou fazer? Eu vou atrás da Margarida. Eu vou fazer isso. Margarida!